Olá, meus amores, bom dia. Sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. É um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique à vontade. Vamos orar? Paizinho, em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Eu oro por cada irmão que está presente aqui nessa live ou que vai assistir mais tarde. Que a tua graça seja derramada sobre a vida de cada um deles. E o Senhor que sonda os corações e sabe exatamente o que os meus irmãos estão precisando ouvir nesta manhã. Me ajude neste momento a ser útil na vida deles. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida e esta live. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia aqui a Ellen. Seja bem-vinda. A Luzmar. A Batista. Apareceu só metade do nome aqui. A Luzia, ao Dilson, ao Elker. Seja bem-vinda a Davi e Lorena. Professor sobrevivente, olha. Francisco, Leinha. Odilene Silva, seja bem-vindo. Osvaldo, bom dia, gente. Mateus 25, de 15 a 30. Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem convocou seus servos e confiou-lhes seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro deu 1 talento, a cada um conforme a sua capacidade pessoal. E em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos, ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que o seu senhor havia confiado a seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então, o servo que recebera 5 talentos aproximou-se do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos. Informando, o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que eu ganhei. Respondeu-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para você administrar. Entra aqui e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se quem recebera 2 talentos e relatou, Senhor, 2 talentos me confiaste, trago aqui mais 2 talentos que ganhei. E o Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei para você administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou-lhe, Senhor, eu te conheço. Sei que és um homem severo, que colhes onde não plantas e ajunta onde não semeou. Por isso eu tive medo, eu tive receio e escondi no chão o teu talento. Aqui está. Toma de volta o que te pertence. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, servo preguiçoso. Sabias que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devia ter pegado meu talento e entregado para os banqueiros, para que, quando eu retornasse, recebesse de volta pelo menos os juros. Sendo assim, tirai dele o talento que lhe confiei e dá-lhe o outro servo que agora está com 10 talentos. Pois a quem tem, mais será-lhe confiado, e possuirás em abundância, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora, às trevas, ali haverá muito pranto e ranger de dentes. Então, gente, olha, começando o nosso domingo com a parábola dos talentos. Vamos conversar sobre isso hoje? Deus falou muito comigo e eu quero repartir com você, espero abençoar a sua vida através desse texto dos talentos. Quando a gente vê que Jesus estava conversando com os discípulos e falou, olha, o reino de Deus, eu vou explicar, é como um homem muito rico que saiu para trabalhar e confiou a sua riqueza, os seus bens aos seus servos. E o que eu achei interessante é que em Mateus 25:15 fala que ele repartiu os bens entre os servos de acordo com as habilidades, de acordo com a capacidade. Porque a gente pensa, não é injusto ele dar 5 talentos para um servo,
2 talentos para um e só 1 talento para o outro servo. Gente, não era pouco não. Não era pouco não. 5 talentos representava 175 quilos de ouro. Você imagina? O que você faria com 175 quilos de ouro? É muito, não é? 2 talentos era 70 quilos de ouro. E 1 talento significava 35 quilos de ouro. Ou seja, 35 quilos de ouro não é pouca coisa, não. É muita coisa. É muita coisa. Representava... 1 talento representava mais ou menos quase 20 anos de trabalho, uns 17 anos de trabalho. Então, o que foi confiado 1 talento não recebeu pouco, não. Ele também recebeu muito, muito. E assim eu estava ali lendo sobre isso, eu pensei, qual é o talento? Qual é a riqueza? Porque aqui este homem, esse senhor, o dono dessa fazenda, deste lugar, ele representa Deus, Deus confiando os talentos a cada um de nós. Eu fiquei pensando, quais foram os talentos que Deus confiou a mim? Qual foi o talento que Deus confiou para você? Tudo que Deus colocou nas suas mãos é muito, não é pouco. Não é pouco. Lembra que a gente leu lá em João 14, falando que Jesus estava indo preparar moradas porque tinha muitas moradas? É muito. Tudo que Deus tem para mim e para você é abundante. Deus conhecia aquele servo que ele deu 1 talento. Ele já tinha visto aquele servo trabalhar e falou, ele não tem capacidade para administrar 2 talentos. 1 talvez ele tenha, mas 2 ele não tem. Olha para sua vida. Quantas vezes você fica comparando sua vida com a do outro? Não é? Porque na maioria das vezes nós comparamos a nossa vida com a do outro com o sucesso do outro. Nós não vemos os fracassos que o outro tem. Nós só vemos o que mostra na aparência. E nós vemos na aparência a pessoa se dando bem. Então a gente queria o que a pessoa tem. Mas a gente não vê o esforço que a pessoa faz para adquirir o que a pessoa tem. E a gente não fica satisfeito com o que tem. A gente não trabalha com o que tem. O que eu achei interessante nessa história é que aquele que recebeu 5 talentos é porque ele tinha mais habilidade. Ele tinha mais comprometimento. Ele tinha mais dedicação. Ele recebeu mais responsabilidade. Como diz lá o tio do Homem-Aranha, né? Muito poder, muita responsabilidade. Mas é isso, gente. O homem rico, ele confiou 5 talentos àquele que tinha, aquele que sabia mais administrar. Tem coisas que outras pessoas sabem fazer que a gente não tem capacidade. Aqui em casa, por exemplo, meu marido é excelente vendedor. Ele vende tudo. Até eu falo, não anuncia eu e os meninos, não. Os seus filhos não, capaz de vender. Ele é muito bom vendedor. Ele sabe vender, ele sabe colocar preço, ele sabe receber das pessoas. Já eu e meus 2 filhos, eu, minha filha e meu filho, a gente tem muita dificuldade de vender. Por quê? Não é nossa habilidade. Nós não temos habilidade de ser vendedor. Se colocar pra gente para vender, a gente vai dar pros outros. Que se a pessoa não pagar, a gente não vai cobrar, a gente tem vergonha de cobrar. A pessoa até deixa de ser amigo da gente, a gente não tem coragem. Não sei se você é assim como eu, mas a gente não tem. Mas tem habilidades que eu tenho, que meu marido não tem. Tem habilidade que meus filhos têm, que a gente não tem. Então, cada um tem uma habilidade para desenvolver. E quando aquele homem rico olhou para os 3 servos, ele falou, para esse aqui eu posso confiar 5 talentos, 175 quilos de ouro. Falou, esse aqui ele é honesto, ele é comprometido, ele é dedicado. E ele deu 2 talentos para aquele, porque falou, esse tem capacidade de administrar 2 talentos. Vamos falar de forma prática? Você tem administrado a riqueza que Deus tem colocado na sua mão? O que você tem feito com ela? Vamos começar com a maior riqueza que Deus já colocou na sua mão. Sabe qual que é? A sua vida. Como que você tem cuidado? Você tem cuidado do seu corpo? Você tem ido no médico? Você tem cuidado dos dentes? Você tem cuidado da sua alimentação? Você, se for avaliar a sua vida, tem como precificar a sua vida? Não tem. Você tem um valor altíssimo. E Deus colocou na sua mão a questão de administrar isso. Você tem administrado como?
a riqueza da sua vida. Aí Deus vai te dar um relacionamento rico, dar um casamento. Olha a riqueza que é, a maravilha que é ter um casamento. Você tem cuidado ou você tem desistido do seu casamento, desistido do seu marido, desistido da sua esposa? Deus te confiou filhos, só que às vezes seu filho está dando tanto trabalho que você desistiu dele. Você desiste. Olha, aqui fala que assim que o homem chegou, quem foi o primeiro a apresentar os trabalhos foi aquele que recebeu mais trabalho. Ele foi o primeiro. Olha aqui, ó, você me deu 5, transformei em 10. Aquele homem rico, ele queria que na ausência dele, o dinheiro dele não ficasse parado. Porque ele sabia que aquele dinheiro, que aquele ouro, ele poderia ser multiplicado. O valor poderia ser melhorado. Na ausência dele, aqui eu falo, na ausência do homem rico, na ausência dele, o que eles fizeram? Foram trabalhar. Foram, como diria lá em Goiás, agarrar nas pelancas. Foram trabalhar. Porque o homem, o dono do dinheiro, não queria, o dono da riqueza, não queria que a riqueza dele ficasse parada. E Deus não quer você parado. Deus te quer em movimento. Você precisa cuidar das riquezas que Deus colocou na sua mão. Se você perceber, a resposta que o homem rico deu para cada um foi: você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Presta atenção, que aqueles 5 talentos eram 175 quilos de ouro. A resposta que aquele senhor rico, o dono daquele ouro, deu para o primeiro servo foi: você foi fiel no pouco. Para aquele homem rico, aqueles 175 quilos de ouro era pouco. Porque ele possuía em abundância, ele possuía muito. E ele falou pouco para todos. Falou que o que eu te dei foi pouco. Para o primeiro, o que eu te dei foi pouco. Para o segundo, o que eu te dei foi pouco. Para o terceiro. Mas os 2 primeiros dobraram, se dedicaram na ausência. O que quer dizer na ausência do Senhor? Eles trabalharam. Aquilo que é para eu e você fazermos, Deus não vai comparecer. Porque é eu e você que precisa fazer. Está nas nossas mãos trabalhar. Está nas nossas mãos fazer. E aí, o terceiro só deu desculpas. Só deu desculpas. Mas o terceiro também trabalhou. Ele também trabalhou. Porque você enterrar 35 quilos de ouro não é fácil, não. Enterrar 35 quilos de ouro deu trabalho. Ele furou o buraco e escondeu. E ainda quando chega o dono do dinheiro para perguntar o que aconteceu, ele deu desculpas. Porque é isso que faz. Nós fazemos isso, nós damos desculpa, nós culpamos todo mundo, menos a nossa irresponsabilidade. Se o senhor tivesse me dado 5 talentos, pelo menos. Mas e o que ele diz aqui, fala assim, eu não trabalhei e não multipliquei o dinheiro que o senhor me deu, porque o senhor colhe onde não planta, onde o senhor não semeou, o senhor colhe. Ou como se diz, o senhor bota a gente para trabalhar, e o senhor vem e colhe. Isso é injusto. Como é injusto? Se ele está trabalhando em cima do dinheiro do dono. Seria injusto se eles colocassem os 3 para trabalhar sem colocar nenhum dinheiro, nem um investimento. E aí, o que o dono do dinheiro, o homem rico, falou para o que ele deu 1 talento? Falou, você podia ter pego, então, o dinheiro e colocado na mão dos banqueiros. Para eles trabalharem, então, na mão de alguém. Mas você preferiu ter o trabalho de enterrar, gastou toda a sua energia escondendo. E aí, quando esse que ganhou 1 talento fala assim, mas é que eu tive medo, porque o Senhor é cruel. O Senhor é cruel, o Senhor é duro, o Senhor é severo, eu tive medo de alguém me roubar. Se eu chegava e pedir o dinheiro, eu não tinha o dinheiro para te entregar. E o que ele fala de medo,
o dono do dinheiro, o homem rico, chama de preguiçoso. Chama de preguiça. O que aquele de um talento fala? Que escondeu o tesouro, gastou toda a energia dele escondendo, protegendo para ninguém roubar. Aquele dono do dinheiro vira e fala: foi preguiça sua. Você não me conhece. Você teve preguiça. E é isso que a gente faz. Nós temos medo de fazer as coisas, às vezes, por preguiça. E por que a gente tem preguiça? Lá em Mateus 22, 29 explica. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse terceiro aqui, que enterrou o talento, que não investiu, que não multiplicou, ele não conhecia o seu Senhor. Ele tinha uma imagem de um Senhor que punia, de um Senhor que era abusivo, que era injusto. E ficava comparando a vida, começou a culpar. Olha, eu não multipliquei o seu dinheiro porque o senhor é alguém que não merece. O senhor bota a gente para trabalhar e o senhor vem colher um negócio que o senhor não plantou, um negócio que o senhor não... Mas o dinheiro é meu. Você está trabalhando em cima de um dinheiro que eu investi, não é um dinheiro seu. Então você podia ter pego, já que você não queria, estava com preguiça de trabalhar, colocava no banco para outra pessoa administrar. E o que aquele homem disse que era medo, o chefe, o dono do dinheiro, disse que era preguiça. Você foi mau, você foi preguiçoso. O pouco que você tem vai ser tirado e vai ser dado para aquele que tem 10 mais talento. Eu até... não sei se vocês já ouviram essa expressão de que dinheiro chama dinheiro. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, parece que mais... Quanto mais dinheiro a pessoa tem, parece que mais dinheiro ela chama. E foi o que aconteceu aqui. O pouco que tinha daquele que teve um talento foi para aquele que tinha mais, foi para aquele que trabalhou mais. Ele teve ainda mais recompensa. E o que aconteceu aqui também foi a mesma coisa que aconteceu no Jardim do Éden. Quando Deus foi conversar com Adão, chamar Adão à responsabilidade, Adão falou: a mulher que tu me deste. A mulher que o Senhor me deu me fez pecar. E Eva, mas foi a serpente que o Senhor criou, colocou aqui, ó. Acabou que a culpa ficou em Deus. E muitas vezes é o que a gente faz. Nós culpamos os nossos fracassos, culpamos os nossos pais. Ah, foi o jeito que eu fui criado. Meu pai foi muito duro, minha mãe foi muito severa, minha mãe não me abraçava, minha mãe não me beijava. Foi meus irmãos, eu fui abusada, teve traumas. A gente coloca um monte de desculpas para não nos colocar em movimento. Tudo bem, eu não estou diminuindo sua dor. Eu só estou dizendo que esse tipo de sofrimento está espalhado pelo mundo inteiro. Só que umas pessoas reagem positivamente e outras preferem ficar enterradas na sua dor. Preferem ficar escondidas na sua dor. Não querem trabalhar sua dor. Não querem ir e se colocar em movimento, porque isso é uma decisão. Eu sei que às vezes você precisa de uma ajuda externa para poder tomar essas decisões. Você precisa ir num psiquiatra, você precisa ir num psicólogo, você precisa ir num terapeuta, você precisa de medicação. Que às vezes a gente está numa depressão muito grande. Mas tudo isso é a decisão da pessoa. Se a pessoa não decide, não toma a decisão de se colocar no movimento, ninguém vai poder ajudar aquela pessoa. Ninguém. Você vê, não foi pouco. Deus não dá pouco para ninguém. Deus dá muito. Até o que parece pouco, que foi um talento, eram 35 quilos de ouro. Era bastante. Só que para o Senhor não era nada. Para o dono daquele ouro não era nada. Porque para cada um que ele foi dar a recompensa, ele falou: ó, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Falou isso, entra, vamos lá, tomar festa comigo, vamos comemorar, vamos participar, eu quero fazer uma festa para comemorar isso. Para o que teve 2 talentos, que dobrou também, falou: olha, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito, entra, vamos comemorar. Já o terceiro não pôde participar da comunhão, não pôde confraternizar com seu Senhor, porque ele não conhecia o seu Senhor. A imagem que ele tinha de Deus era de um Deus
que punir, ele tinha medo de Deus. E esse medo, esse Senhor, ele representou assim, olha, você está falando que é medo, mas é preguiça de me conhecer. Você precisa se esforçar em me conhecer, conhecer meu coração. Eu distribuí os 5 talentos para quem tinha, para o primeiro, porque eu conheço ele, eu conheço as habilidades dele. O do segundo também, dei 2 talentos porque eu conheço as habilidades dele. Para você, eu conheço suas habilidades. Eu sei o quanto você pode administrar e você conseguiria administrar esse 1 talento. Eu conheço. Agora vocês, só o primeiro e o segundo me conhecem. Sabia do meu coração. Você nunca se esforçou, nunca quis me conhecer. Então Deus convida você hoje a participar dessa confraternização, da festa da vida. E Ele confiou a você talentos. Talvez você ache pouco que Deus te confiou, mas não é pouco, é muito. Deus te deu uma vida, a sua vida, administre bem, cuide de você, cuide do seu corpo. Deus colocou em você, no seu caminho pessoas para você ajudar, para você cuidar. Cuide de pessoas, ajude pessoas. Deus te deu filhos, não desista dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Tudo que foi colocado na sua mão foi confiado a você. Talvez você olhe e você acha que é pouco. E você tem medo. Você tem medo? Ai, Deus vai me castigar, Deus vai me castigar. Conheça melhor a Deus e saiba que você não está sozinho. Que toda vez que a sua força acabar, Deus vai entrar para fazer a diferença. Deus vai chegar para ajudar você. Deus não se ausenta nos seus impossíveis. Ele se afasta e deixa você trabalhar no que é possível para você. O que é possível você administrar, o que é possível você fazer, Deus deixa você fazer. Só que você precisa conhecer o coração do seu Senhor. Para Ele, o que Ele te colocou na mão de quem tinha 5 talentos, o que Ele quis dizer, o que Jesus quis dizer era o seguinte: não, é muito para você, mas para Deus não é nada. Deus tem abundância. Deus tem abundância para derramar na sua vida. O primeiro dobrou. Tinha 5, entregou 10 para o Senhor. O resultado foi que ele focou na abundância. E o resultado deste trabalho foi estar confraternizando na mesa do seu Senhor. O segundo também dobrou o resultado. Teve o foco na abundância. E o terceiro teve o foco na escassez. Ficou com os olhos na escassez. E o resultado, ele não participou da confraternização, da festa. Esses 5 talentos, esses 2 talentos, esse 1 talento, tem nada a ver com a salvação, porque não é por obras. Não são as obras que vai trazer salvação para você e para mim. Quem salva a mim e a você não é o que a gente faz, não é o nosso esforço. Quem salva é Jesus, o Cristo de Nazaré. Ele é o nosso Salvador. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Não é por força, é por esforço. Porque não é por força nem por violência, porque o caminho de Deus é suave. O fardo dele é suave. O jugo dele é suave e o fardo é leve nesse caminho. Mas precisa esforço. Todas as vezes que Deus falou com Josué para que ele não tivesse medo, disse: você precisa se esforçar. O que é esforçar? Trabalhar, fazer, se movimentar. Você só vai sair deste lugar de dor se você se esforçar. Não tenha medo. Vai com medo mesmo, se esforce, trabalhe. Porque tudo que Deus deu para você é muito precioso. A sua vida é muito preciosa. Seus filhos são preciosos. Seu trabalho é precioso. Tudo isso são talentos que Deus te deu para você dar o melhor de si. E no final de tudo, Deus dizer para você: olha, servo bom e fiel. Eu podia até ter te dado mais, eu te dei pouco. Mas você foi fiel nesse pouco. Sobre o muito te colocarei.
Participa da mesa, da festa do seu Senhor, porque Deus celebra, Deus comemora as nossas conquistas, Deus comemora o resultado do nosso trabalho. Não que Ele precise, Ele não precisa. Nós é que precisamos participar deste movimento, de cuidar, de fazer crescer o reino de Deus aqui na terra através da nossa vida. Então se esforce, não tenha medo. Se esforce em conhecer o seu Senhor. Pare de querer fazer as coisas para Deus com medo dele te castigar. Porque errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você precisa conhecer mais deste Deus. Mateus 22, 29. E vocês vão acertar mais o alvo de vocês, tá bom? Que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês. Coloque a mão no coração. E eu queria que você pensasse quais foram os tesouros preciosos. Qual é o talento precioso que Deus confiou para você, que você tem deixado de lado. Muitas vezes, conversando com muitas pessoas, o que eu tenho visto, as pessoas têm, a primeira coisa que eles têm se largado, se abandonado, são a si mesmos. Não tem cuidado de si. E aí não tem condições de cuidar do outro. E aí quando Deus olhar para você e falar, o que você fez com o que eu te dei? O que você vai responder para Deus? Eu não fiz isso por causa disso? Não. Bora trabalhar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na Tua presença e peço que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos, assim como o Senhor abriu os meus nesta manhã, de cuidar dos talentos que o Senhor nos deu, de não ficar comparando o muito que o outro tem com o pouco que a gente tem, porque o que a gente tem não é pouco. O que a gente tem é suficiente, é de acordo com as nossas habilidades. O Senhor olhou para nós, sabe da nossa competência, sabe do que somos capazes e confiou exatamente aquilo que nós damos conta. Por isso, Paizinho, em nome de Jesus, nos perdoe, Pai, pelo tempo de preguiça, pelo tempo de negligência, pelo tempo parado que nós deixamos o Seu tesouro especial ficar. Que em nome de Jesus nós possamos nos esforçar mais e trabalhar mais para o Senhor ficar feliz com o nosso trabalho, porque a Sua alegria se torna a nossa força. E agora, Paizinho, em nome de Jesus, eu coloco cada irmão aqui na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, você que está aí com alguma enfermidade no seu corpo, na sua alma, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre a sua vida agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que você possa pensar hoje em tudo que a gente conversou e olhar para a sua vida. Deus já colocou nas tuas mãos tudo que você precisa para vencer seus desafios e para você conquistar o final da sua história com esforço. Esforça, não tenha medo, dobre os seus joelhos. Deus vai mostrar para você o melhor caminho e a melhor estratégia. Saia desse lugar aí que você está limitado. Você olha para você e você olha, eu não tenho nada. Tem sim. Deus já colocou tudo em você. Presta atenção, pede o Espírito Santo de Deus para te mostrar qual é o caminho, ele vai mostrar pra você, tá bom? Se você ainda não me segue, é Fernanda Matos 72, Palavras Curam. Essa live vai ficar salva lá no Instagram, pode curtir, comentar e compartilhar, tá bom? Um beijo e até amanhã, 6h30. Tchau, tchau.